ampare, nos traga os meios para o estudo da noite, já que nos falta as qualificações necessárias. A diversidade dos habitantes da Terra é muito grande. É uma coisa interessante quando se compara a população terrestre com a população espiritual do próprio planeta Terra. Aqui nós vemos, às vezes, pais e filhos, entes queridos, cônjuges, espíritos de evolução díspara, e às vezes dividindo o leito. Mas no mundo espiritual não é assim. Os espíritos no mundo espiritual se reúnem por afinidade, por aproximação fluídica, por idade espiritual. É diferente da Terra. Por exemplo, os espíritos de mediana evolução habitam em colônias espirituais. Já os espíritos excelsos habitam regiões que eu não saberia dar o endereço aos amigos, nem o e-mail, nem o site. Eles vivem em esferas fora do nosso alcance. Uma única vez na nossa experiência mediúnica, fomos levados a visitar uma instância superior dessa natureza. Meus amigos, como os homens não conhecem essas regiões, não criaram palavras nem imagens para defini-las. Mas posso dizer aos amigos que alguns poucos minutos ali de visita deixam uma saudade imortal. Então vale a pena a gente lutar muito, arduamente, para conquistar a vida nessas instâncias elevadas. São felicidades imortais, amores imortais. É aquele amor sem adeus. Então aqueles espíritos se caracterizam por um amor intenso que nos tem. Mas na Terra não é bem assim. Não faz muito tempo, eu ouvi mais uma vez, os amigos já ouviram isso muitas vezes, uma pessoa me disse: mas vocês espíritas acreditam no sobrenatural. Todo mundo já ouviu isso, né? Então, há alguns termos assim que a gente ouve na raia comum do nosso mundo: sobrenatural, fantasma, alma do outro mundo, coisa desse tipo. Compilando o insigne dicionarista, o senhor Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, ele define sobrenatural algo que está acima do natural, aquilo que está à parte do natural, etc. E se nós respeitarmos que quem faz a língua é o povo, nós podemos entender essas colocações muito próprias da nossa humanidade. Mas eu respondi para essa moça que me fez esse questionamento que o sobrenatural não existe, porque as leis naturais são as leis de Deus, e nada, absolutamente nada no universo está fora das leis de Deus. Deus, no nosso entendimento e plagiando uma informação passada pelo Espírito Verdade a Allan Kardec, disse ele que Deus é o infinito em todas as perfeições. Então, se Deus é infinito em todas as perfeições, a sua obra é perfeita. As leis naturais são absolutamente perfeitas. Tudo que nos cerca é perfeito, e vou mais longe.
existe em função de nós, filhos de Deus. As coisas são montadas nas leis naturais a nosso serviço, porque nós somos a obra divina. Nós falamos em amor, o amor de mãe. Semana que vem, no próximo fim de semana, é o Dia das Mães. Então a gente diz assim, não existe amor maior do que o amor de mãe. Existe sim. É o amor daquele que colocou o amor no coração das mães. É aquele que tem amor para dar às mães. Então, este é o amor cósmico, o amor universal, que vela por nós. Ninguém está esquecido, ninguém está abandonado. Quando nós nos sentimos assim, puxa vida, esqueceram de mim 3, é um equívoco. Nós estamos, meus amigos, muito bem cuidados. Quando eu falo aos companheiros aquela experiência que tivemos numa instância superior do planeta terrestre, que nos deixa assim, indelével saudade, inesquecível saudade. Vamos lutar muito para um dia merecermos habitar aquelas instâncias felizes dos espíritos elevados. Chegaremos lá. Mas, meus amigos, como dizíamos, Deus é a perfeição. Todas as suas obras são perfeitas. Então, nada existe fora dessa perfeição. Então, quando alguém chama a vida espiritual, chama os espíritos de fantasmas, alma do outro mundo, e que diz que nós acreditamos no sobrenatural, são expressões corriqueiras do jargão popular que nós respeitamos, mas que são expressões absolutamente incondizentes com a verdade. Se nós recuarmos nas eras, e já tivemos a oportunidade de vislumbrar espiritualmente essas eras distantes, desde eras remotas. Os amigos leram certamente em Delfos, aquelas pitonisas famosas. O que elas eram? Médiuns. A mediunidade, a espiritualidade está em toda parte, desde todas as eras da humanidade. Acontece que o planeta terrestre, como dizíamos no começo dos nossos comentários, ele é habitado por espíritos muito diferentes, diversos. Há assim uma diversidade espiritual que raia o infinito. Então você vê, e a imprensa, que sempre gosta de explorar as ocorrências desastrosas e amargas da nossa humanidade, então o noticiário, especialmente o noticiário policial, nos trazem quadros assim assustadores. Isso causa assim, às vezes até uma certa depressão, um pesar pela nossa sociedade. Vejam, é porque os espíritos são muito diferenciados. Entretanto, as pessoas nobres, as almas boas, que existem em grande quantidade no nosso mundo, dizer, esse mundo está perdido, não é verdade. A humanidade é má, não é verdade. Quem diz isso se equivoca. Muito ao contrário. Milhões de irmãos nossos de nobre caráter andam aí pelo mundo, só que eles são discretos, disciplinados, silenciosos. Você quer ver uma coisa? Você coloca 40 pessoas educadas numa sala e 4 baderneiros na outra. Onde é que faz mais barulho? Não é isso? Então parece que o mundo está perdido. Isso não é verdade. É um grande equívoco. Então, todos nós, filhos de Deus, nós vamos devagarinho conhecendo as leis divinas, passo a passo. Não é à toa, ou não foi por acaso, que os administradores do planeta nos enviaram missionários que nos deram o microscópio.
E os homens de ciência ficaram atônitos ao descobrir o verdadeiro universo, que parecia não existir. Eu li um livro escrito em 1800 e qualquer coisa por Afonso Boé, cujo título era Magnetismo Curativo. E sendo ele um estudioso da espiritualidade, ele negava o mundo microbiano do seu livro e tentava justificar sua tese. Veio o microscópio e derrubou todas as teses que negam a vida infinitesimal. Então, meus amigos, o senhor Afonso Boé deu uma bela contribuição ao exercício do magnetismo, à mediunidade, e era um cético quanto à vida microbiana. E hoje, até os estudantes de mediana cultura vão lá no laboratório da escola para ver aquelas minhoquinhas pequenininhas se movimentando no meio líquido. Então surgiu todo um universo de Deus para o nosso estudo, o nosso crescimento. Mais tarde, aquelas lunetas ridículas de Copérnico, Ptolomeu nos trouxe o sistema heliocêntrico, porque ele era mais ou menos deficiente de um dos olhos, né? Era mesmo. Mas Copérnico, mais à frente, com instrumentos ópticos mais avançados para a época, mas para nós hoje seria um brinquedo para as crianças do maternal e jardim. Copérnico se vira no túmulo quando ouve falar no Hubble, que é aquele imenso telescópio que tem mais uma vida útil de alguns 4 ou 5 anos ainda para ser substituído, e que nos traz imagens em 3 dimensões, em alta definição do universo, com informações de estarrecer. E é dessa forma que, passo a passo, nós vamos avançando na ciência. E mesmo aqueles espíritos retrógrados, primitivistas, vão se atualizando em conhecimentos científicos, desenvolvendo a sua inteligência e, quem sabe, com a misericórdia de Deus, desenvolvendo também os seus sentimentos. Então, meus amigos, tudo isso vai clareando, trazendo luz ao nosso entendimento, à nossa alma. Então, meus amigos, sobrenatural não existe. Porque para uma coisa estar ao lado ou fora das leis naturais, seria derrogação de que Deus é o supremo comandante da vida cósmica, é a instância geradora da vida, como diz o Livro dos Espíritos, na sua pergunta número 1, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. No Livro dos Espíritos, na sua primeira questão. Então, nós espíritas não cremos no sobrenatural, porque o sobrenatural não existe. É claro que para uma humanidade tão diversificada, do ponto de vista do desenvolvimento dos sentimentos, da inteligência, do conhecimento, só aos poucos, e nós espíritas somos um desses poucos, e já a essa altura não tão poucos, porque hoje milhões de pessoas do mundo se dizem espíritas. 32 países no mundo já possuem federação espírita, congregando as instituições espíritas nacionais. Eu poderia trazer uma notícia para os amigos. O filme do Chico já é o filme nacional com o maior público de toda a história do cinema brasileiro, tendo batido a casa de 3 milhões de espectadores. Alguém disse, não, mas é maior que o Avatar. Não é verdade. O Avatar chegou a 9 milhões. Mas como o filme do Chico vai ficar por mais algumas semanas em cartaz,
ele vai chegar ali perto do Avatar, com chance de ser o filme mais assistido no Brasil em todos os tempos. Então, meus amigos, estou falando de sobrenatural. Assim como os técnicos nos trouxeram o microscópio, assim como os homens de ciência aposentaram as lunetas de Copérnico e nos deram os telescópios, como o de Monte Palomar, com 200 graus, que é uma coisa assim inimaginável para nós leigos, foi Allan Kardec, o insigne cientista, que nos trouxe as lunetas, entre aspas, do fenômeno mediúnico. A mediunidade, meus amigos, ela é observada no mundo desde que o mundo é mundo. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma palestra certa feita, cujo espírito comunicante foi um dos mestres, foi um dos religiosos dirigentes de uma corrente que consta da Bíblia de um passado remotíssimo. E enquanto ele descrevia a sua sociedade secreta da época, aquelas imagens dançavam em nossa mente de maneira muito clara. Eu tive uma oportunidade de observar como os fenômenos mediúnicos, como a mediunidade já era praticada naqueles primórdios da Caldeia, quando aquele povo era uma expressão regional de poder, poder militar, poder cultural e, acima de tudo, poder religioso. Então, aqueles pontífices se comunicavam com os espíritos como nós nos comunicamos. Então, meus amigos, dizer que os espíritos são sobrenatural é um grande equívoco. Allan Kardec, ou melhor dizendo, Léon Hippolyte Denisard Rivel, o professor Denisard, ele nasceu numa família em que parte da família era protestante, vigorosamente protestante, e outra parte da família era católica. Então ele via aquelas querelas entre os familiares e sentia um grande desconforto, mas puxa vida. Então o Evangelho não é uma mensagem de conforto, de esclarecimento, de luzes espirituais. Não dizia o Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então se pergunta, caberiam aqueles dísticos xistosos, aqueles azedumes entre entes queridos por uma questão religiosa? E, em função disso, o professor Denisard manteve uma certa frieza com a mensagem religiosa. Isso não foi por acaso. Allan Kardec, uma alma estelar, que veio como outros homens de ciência nos trazer quinhões de progresso à nossa humanidade terrestre encarnada. Então, vejam, amigos, para nós fazermos um comparativo evolutivo da personalidade de Allan Kardec, até 1854, Allan Kardec era, entre aspas, um cético, avesso a qualquer ideia de religiosidade. Em 1854, ele ouviu falar que os espíritos podem se comunicar com os homens, e ele só por uma questão de educação não deu uma gargalhada desse tamanho, porque ele era um homem culto, era um mestre na Sorbonne, que era a época, hoje ainda uma grande universidade, a época maior do mundo. Era o centro cultural do planeta em Paris, a Sorbonne. E não era elegante
um mestre da Sorbonne rir-se de uma informação desse nível. E Allan Kardec foi convidado a ver os fenômenos mediúnicos. Meus amigos, quem não convive com a fenomenologia mediúnica pode até achar estranho que nós, médiuns, tenhamos tal identificação com os espíritos. Não é porque queremos, é uma missão que nos é dada pela vontade divina, pelos espíritos benfeitores que nos preparam antes da reencarnação para uma missão terrestre, porque erramos mais que as outras pessoas, fomos criminosos terríveis no passado e através do esforço mediúnico queremos devolver à vida pelo menos uma parte do que tiramos do ontem. Então o professor Rivel, em 1854, viu os espíritos comunicarem-se com os homens assim nas suas barbas, sem que ele pudesse negar. Aos primeiros fenômenos, ele começou a rejeitar os fenômenos. Sabe, mas isso é uma nova lei do magnetismo que não conhecemos. Só que aquele magnetismo tinha nome. Só que aquele magnetismo escrevia. Aquele magnetismo respondia aos questionamentos. E como ele era um mestre, era um pedagogo, ele fez questionários, porque ele estava numa sala, ele, um grande mestre, e mais 4 pessoas de uma mesma família. Uma dona de casa, um funcionário da universidade e 2 meninas, 11 e 12 anos de idade. Então ele elaborou um questionário e começou a perguntar a quem respondia as questões, de uma forma a ir eliminando as pessoas. Facilmente fez perguntas que as meninas de 11 e 12 anos não poderiam responder, e as respostas vieram as mais corretas. E assim ele foi subindo o grau das perguntas até eliminar todos os presentes. E no final ele fez perguntas para as quais ele não tinha resposta. E a prancheta deu respostas as mais brilhantes, e ainda, sem que ele o perguntasse, nada dissesse: você pensa de tal forma e você está errado por isso, por isso e por isso. Ele disse: pronto. Aí o Kardec fez uma solene pergunta aos espíritos, mas afinal de contas, quem está respondendo? Porque ele imaginava que as respostas vinham da inteligência dos presentes. Mas quando ele chegou a perguntas, sendo ele o mestre da maior universidade do mundo da época, ele recebeu respostas brilhantíssimas. O espírito comunicante disse: eu sou um espírito, mas como eu posso saber disso? O espírito respondeu, usando um axioma muito em voga no vosso mundo: não há efeito sem causa. Todo efeito tem uma causa. A chuva é um efeito, como causa a umidade que se condensa no ar e se transforma em gotas de chuva e alaga a cidade de São Paulo. Vocês não sabem disso, mas isso já aconteceu uma vez, pelo menos. Então, meus amigos, não há efeito sem causa. E aqui está um efeito inteligente. São respostas a questionamentos complexos. E quem tem inteligência são os espíritos. Porque os espíritos são os homens sem os corpos. Aí Allan Kardec jogou a toalha. Ele não tinha mais o que questionar. Ali estava provado a ele que os espíritos se comunicam. Meus amigos, já projetei aqui nesta parede fotografia dos espíritos materializados. Durante anos conduzi uma reunião de efeitos físicos e materializações. Eu tirei pilhas assim, pilhas e pilhas de fotografia dos espíritos materializados, muitas vezes entes queridos das pessoas presentes.
Eram noites de grande emoção. Então, meus amigos, o fenômeno mediúnico se prova por duas razões. Primeiro, pela sua lógica, pela sua filosofia esclarecedora, sua lógica contundente. E como se não bastasse, os espíritos se apresentam fisicamente, movimentam objetos, às vezes mesas pesadíssimas, na presença de Kardec e na presença do nosso grupo. Os espíritos suspendiam móveis pesadíssimos, transportavam objetos da casa das pessoas, e a cada pessoa entregava um objeto que a pessoa tinha certeza de estar em sua casa. Era um objeto conhecido, uma chave, um anel, um brinco, coisas pequenas. Então, meus amigos, não há sobrenatural. O Espiritismo nos mostrou, na sua mais contundente e formidável informação, que os espíritos, eles são parte das leis naturais. Eles não são algo místico, fantasioso, quimérico. Eles são o que nós somos. Nós migramos do mundo espiritual para a Terra e vestimos, através de uma matriz uterina, um corpo de carne, para vivermos na Terra. E por que assim? Porque isto é bom para nós, é porque isto é necessário, é porque, através desse expediente, nós evoluímos mais rapidamente. Certamente você, meu amigo que me ouve, tem alguém que você não gosta. Quer apostar? Eu aposto. Quero que alguém diga, não, eu amo profundamente todo mundo que conheço. Eu duvido que alguém diga isso. Aí eu pergunto a você, meu amigo, às vezes pessoas que nos fizeram males terríveis, você dividiria o leito com essa pessoa sem a reencarnação? Também duvido. Então é por isso que o corpo de carne é um quebra-luz. Ah, eu não me lembro. Meu filho, você não se lembra? Dê graças a Deus. Porque quanto mais para trás, pior nós fomos. Não tem bom nisso. Todos nós tivemos um passado terrível. Degolamos pescoços. Hoje a gente só fica na vontade, não é verdade? Porque hoje seria o crime doloso, com a intenção de matar. É que no passado não existia sogra, não é isso? Hoje tem sogra, porque o casamento foi formalizado. Então, meus queridos amigos, para nós resgatarmos um passado delituoso brilhantemente, esse esquecimento faz-se necessário, para que nós possamos aprender, nos educarmos espiritualmente. Então, meus amigos, essa é a filosofia que não existia antes do dia 18 de abril de 1857, como dissemos. Dá para fazer uma ideia da alma de Allan Kardec. Em 1854, ele nada sabia de espiritualidade. Em 1857, 3 anos depois, publica o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita. Você seria capaz de, em 3 anos, mudar de um extremo a outro tão formidavelmente, ao ponto de nós sermos planetariamente influenciados por esses ensinamentos? Mas a obra divina, meus amigos, vem chegando ao nosso espírito suavemente. A natureza não dá saltos. A nossa evolução é passo a passo. Se nós observarmos tudo que nos cerca, nós ficaríamos assim, maravilhados com a obra divina. Já comentei aqui e hoje repito,
Se nós pegarmos uma folha de papel bem grande, grande mesmo, que cobrisse lá da Terra do Fogo, ao sul da Patagônia Argentina, e cobríssemos os 3 continentes das Américas, América do Sul, América Central, América do Norte, e fôssemos até o Canadá, o norte, lá onde está o fim das Américas, e nessa escala desenhássemos a Via Láctea, que é a nossa morada cósmica, é onde nós moramos, é o nosso endereço, é o nosso site universal, é a Via Láctea. E aí desenhássemos em escala, nessa gigantesca escala, para o nosso entendimento de formiguinhas planetárias, o nosso Sol, que é 1.320.000 vezes a nossa Terra, ele apareceria do tamanho de uma laranja nessa escala, para se ter uma ideia do tamanho da Via Láctea. 100 milhões de sóis de primeira grandeza. E a Terra aparecia do tamanho de uma hemácia. E para os amigos fazerem ideia do tamanho de uma hemácia, no milímetro cúbico, que é um cubo com 1 milímetro de aresta, cabem 5 milhões de hemácias. Trilhões em todo o nosso corpo, em aproximadamente 5,5 litros de sangue. Então, meus amigos, ficamos estarrecidos com o gigantismo da vida cósmica. Muitos e muitos milhões de galáxias, o Hubble nos revela lá das regiões espaciais, em 3 dimensões, em imagens fidedignas. Uma cabeça de alfinete tem mais átomos do que grãos de areia numa praia. Se os amigos quiserem contar, são 8 sextilhões de átomos na cabeça de um alfinete. Para quem não esteja muito familiarizado com a matemática, é 1 milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão. 8 sextilhões. Se você resolvesse contar os átomos da cabeça de um alfinete, 1, 2, 3, levaria 253 mil anos para fazer essa conta. Como diz Emmanuel, cantando as glórias de Deus. E nós olhamos o céu, a constelação do navio Argos, Canopus, um gigante. Se o nosso Sol fosse jogado em Canopus, ele nem perceberia. Está o seu gigantismo. E assim, é todo o universo que nos cerca, como diz Emmanuel, cantando as glórias de Deus. Meus amigos, e o Criador nos dá esse corpo maravilhoso, cheio de ossos, 208 ossos, para manter a nossa carcaça de pé. Você já imaginasse? Se tirasse os ossos, o que acontecia? Você viraria uma panqueca derramada no chão, os seus ossos. E as cartilagens que permitem aos ossos se dobrarem, se movimentarem sutis. E os nossos pulmões a sugar o oxigênio que vai aos alvéolos. E ali é um tecido mágico, o tecido alveolar, que ele é transparente aos gases, permite que a água e o carbono vão fora da corrente aérea e absorve as moléculas de oxigênio, que em 2 circuitos, um vai ao cérebro, porque o cérebro tem uma fome de oxigênio que não tem tamanho, e depois todo o cosmo orgânico. Meus amigos, nós somos obras do acaso. Meu amigo, o corpo humano tem tecnologias inimagináveis. Nós caminharemos milhões de anos para compreender todas as tecnologias que envolvem o nosso corpo físico, para que nós possamos falar, para que nós possamos respirar. E muitas funções são autônomas. Por exemplo, você não precisa pensar para o seu coração bater, porque se fosse preciso, você não podia dormir, porque você dormia e acordava morto.
Se precisasse pensar para o coração bater, mas o coração pulsa num ritmo adequado. É um músculo, como uma bomba, não aquela dos terroristas, mas aquela que a misericórdia divina colocou no nosso peito para permitir a vida. Então, meus queridos amigos, falar-se em sobrenatural é uma tolice que não tem tamanho, que a gente respeita. É quando a gente vê uma criança falando asnice, a gente ri, a gente abraça, continua amando a criança, continuamos amando a todas as pessoas, como aqueles espíritos que fomos visitar naquela instância superior que nos deixa tanta saudade e uma vontade enorme de mudar para lá. Mas só que temos ainda muitos resgates a cumprir. Por isso, meus queridos amigos, fechando os nossos comentários, sobrenatural é uma expressão absolutamente inadequada. Tudo está nas sapientíssimas leis do Criador, previstas para o nosso engrandecimento, para a nossa felicidade. E que esses bons amigos que nos trazem suas inspirações nos amparem nessa noite, em nome do Cristo, para que retornemos com a paz do Senhor em nossos corações. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe nem se perturbe o vosso coração, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavras do Mestre ensina. Que assim seja. Muito obrigado.